Vamos entender um pouco agora eletrização por indução. Nós estudamos eletrização por atrito, que na realidade a gente tem que atritar um corpo no outro ou esfregar um corpo no outro, para que ocorra ali a transferência de elétrons de um corpo para o outro. E aí aquele corpo que ganhou elétrons, ele fica eletrizado negativamente, e o que perdeu elétrons fica eletrizado positivamente, como a gente já estudou. E na eletrização por contato, a gente tem que tocar um corpo no outro. É necessário tocar um corpo no outro para que ocorra a transferência de elétrons e no final do processo eles fiquem eletrizados. Sempre eles ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal na eletrização por contato. Agora nós vamos ver a eletrização por indução, na realidade rever, né? Porque eu dei uma introdução para vocês na aula passada. E nós vamos rever a eletrização aí por indução. Então, para a gente exemplificar, eu coloquei aqui um corpo neutro. Ele está no suporte aqui, apoiado em um suporte, ele está isolado. Então, ele está neutro, quer dizer que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Ficou parecendo uma carinha aqui, mas para a gente tentar explicar aqui para vocês. E aí, o que acontece? Para esse corpo aqui, ele está neutro, então eu quero eletrizar ele. Para eu eletrizar esse corpo, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que aproximar um corpo eletrizado. Eu vou colocar aqui um corpo eletrizado positivamente. Então, quando eu aproximo desse corpo aqui, que a gente diz que é o induzido, e o corpo eletrizado, que a gente vai dizer que é o indutor, se eu aproximo esse corpo aqui eletrizado de um corpo neutro, vai haver a separação das cargas elétricas. Então, eu vou tentar aqui simular para vocês o que é que vai acontecer com esse corpo eletrizado, esse corpo neutro aqui. Então, quando eu aproximo um corpo eletrizado positivamente, né? Só faço aproximar, não vou tocar nem esfregar, eu vou aproximar. Esse corpo neutro vai haver aqui a indução eletrostática, ou seja, a separação das cargas elétricas. Os elétrons livres, né, eles vão ser atraídos por esse corpo, porque carga de sinais diferentes, né, se atraem. Então, os elétrons, eles vão tentar o mais próximo possível desse corpo. Os prótons ficam no mesmo lugar. Aí, a gente diz que houve aí a separação das cargas elétricas. Mas esse corpo aqui, ele ainda continua neutro, porque a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Como é que eu vou fazer para poder eletrizar esse corpo aqui, né? Esse corpo neutro. Eu vou ligar aqui um fio terra. Quando eu ligo um fio terra e a terra ela é um depósito de elétrons, elétrons vão vir da terra para esse corpo. Esse corpo aqui, ele vai ganhar elétrons. E aí, o que acontece? Ele vai ficar eletrizado negativamente. E o corpo aqui, o indutor, vai ficar eletrizado. Na realidade, ele está eletrizado positivamente. Então, na eletrização por contato, os corpos ficam eletrizados sempre com cargas de sinais diferentes, né? Aí, eu vou desfazer o fio terra, né? Antes de tirar esse corpo aqui, eu tenho que desfazer o fio terra. E aí, quando eu desfaço o fio terra, esse corpo fica eletrizado negativamente e o de cá fica eletrizado positivamente. Se eu retirar esse corpo antes de desfazer o fio terra, os elétrons que subiram, eles vão descer novamente para a terra e o corpo vai continuar neutro, certo? Então, para eu eletrizar, eu tenho que, ainda com o corpo aqui, com o indutor próximo, eu desfaço o fio terra, aí ele fica eletrizado, né? Com carga de sinal diferente do indutor. Ok? Então, assim, vamos para outro exemplo. Esse outro exemplo, eu tenho aqui um corpo neutro, quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. E aí, o que é que eu vou fazer para poder eletrizar esse corpo neutro? Eu vou aproximar dele, não vou tocar, nem vou esfregar. Eu vou apenas aproximar, certo?
um corpo eletrizado negativamente. Estava embaçado, eu mexi aqui para poder consertar para vocês enxergarem direito. Então, aqui, eu vou aproximar um corpo eletrizado negativamente. Então, o que é que vai acontecer agora aqui com esse corpo neutro? Os elétrons livres desse corpo neutro, ele vai ser repelido, porque carga de sinais iguais se repelem. Então, o que é que vai acontecer aqui com esse corpo neutro? Eu vou tentar simular para vocês aqui agora, né? Ele vai o mais longe possível desse corpo eletrizado negativamente. Os prótons ficam no mesmo lugar e os elétrons vão ir o mais longe possível desse corpo. Esse corpo aqui que estava neutro continua neutro. Quantidade de prótons igual a quantidade de elétrons. Ele não está eletrizado, viu, galera? Ele continua neutro. Para eu eletrizar esse corpo, aí eu tenho que fazer o quê? Ligar o fio terra. Quando eu ligo o fio terra, esses elétrons que estavam fugindo desse corpo aqui, carga de sinais iguais se repelem, eles acharam um lugar para escapar, ó, acharam um escape. E aí eles vão fazer o quê? Esses elétrons livres, eles vão descer para a Terra. Como ele desce para a Terra, os elétrons livres desceram para a Terra, esse corpo vai ficar eletrizado positivamente, porque eles vão ter mais prótons do que elétrons. Então, no final, vai ficar esse corpo eletrizado aqui positivamente e o indutor eletrizado negativamente. Aí eu desfaço o fio terra e um fica positivo, outro negativo. Se eu não desfazer o fio terra e tirar o indutor, como eu falei para vocês, os elétrons que desceram, eles vão subir novamente e neutralizar esse corpo. Então, é assim que funciona a eletrização por indução.